E um outro ponto bem interessante, né, que também é preventivo do ponto de vista de estar preparado quando uma crise surge, é que esse apoio emocional, e isso também foi trazido nesse artigo, ele aumenta a disposição das pessoas fazerem planejamento. Então, as pessoas que têm maior apoio emocional, elas também fazem mais planejamento e, consequentemente, elas têm mais reserva e fazem mais investimento, poupança, né? Então, elas criam a base sólida para que, se houver um problema, elas tenham que recorrer. Ou seja, ela tem reserva de emergência e ela tem um planejamento de investimento de longo prazo. E isso é, obviamente, uma coisa que gera uma proteção muito grande para momentos de crise. Por quê? Porque se surgir uma crise, eu não vou estar de mãos vazias. Se surgir uma crise, eu vou ter com que me defender. Quando nós começamos a Plano e quem me assiste aqui já sabe disso, acho que eu já mencionei algumas vezes, mas o foco inicial da Plano A era o Gui sempre teve essa questão de abrir um escritório de contabilidade especializado em algo, né, porque a gente sempre teve essa percepção de que como é que eu vou atender todos os segmentos e vou dizer que eu sou bom? Não tem como. Então, sempre como nós sempre tivemos uma preocupação de entregar qualidade para os nossos clientes, sempre teve essa preocupação de criar um aspecto que fosse especialista. E aí, quando nós abrimos em final de 2019 a Plano A Contabilidade, o foco eram restaurantes. Só que veio a pandemia e os restaurantes fecharam. E nós tínhamos nem 5 meses, né? Foi em março de 2020, nem 5 meses de escritório. Como atender restaurante num negócio que tá nascendo, que tá fechado e que nós não sabemos quanto tempo vai ficar fechado. E aí, rapidamente, o Gui olhou para o mercado, estudou o mercado e disse: vamos nichar para infoproduto. E desde então, nós nichamos para infoprodutos, né? E hoje a gente desconhece um escritório de contabilidade do nosso tamanho, grande assim, né? eh, Nichado exclusivamente em infoproduto. Na realidade, nem outros escritórios mais antigos que trabalham nesse segmento, nós também percebemos que eles não são exclusivos de infoproduto, né? E a Plano A Contabilidade, ela é exclusiva de infoprodutor. Então, diante de uma crise, existiu ali uma construção, né, um olhar de que, olha, existe uma crise e eu preciso lidar com a crise. Como fazer isso? E aí mudar a rota, né? E aí, voltando a essa questão do apoio emocional, planejamento e reserva, nós tínhamos condições de dar essa virada e recomeçar de novo em março de 2020, que foi o que nós fizemos, porque existia a reserva de emergência. E talvez, aí a gente não pode dizer, o fato de eu e o Gui nós termos uma relação muito sólida, né, um apoio emocional muito sólido, nos permite ter mais clareza na construção dos nossos planos, maior foco na construção da nossa solidez financeira, desde reserva de emergência até investimentos de longo prazo, e isso permitiu que, diante de uma crise, nós estivéssemos pronto, né? E o que não estava pronto, nós conseguimos nos readequar porque existia esse apoio emocional, esse planejamento financeiro e essa reserva. Então, isso são pilares que, se nós estamos sempre com essa perspectiva de não é sobre se vai acontecer, é quando, entender que não existe preparo para uma crise que não envolva apoio emocional, planejamento financeiro, reserva de emergência e investimentos. Isso precisa estar muito estabelecido, né? E para que isso esteja estabelecido, percebe que não é só fazer fluxo de caixa, que envolve um estilo de vida também, né? Porque para que tu consiga ter estes pilares, primeiro, tu tem que ter um bom relacionamento. Bom relacionamento exige investimento de tempo, de cuidado, de abdicação, de resiliência, para que tu vá construindo esse vínculo afetivo, né? Então, é uma questão extremamente comportamental. Para construir um planejamento, tu tem que ter clareza dos teus valores, certo, né? Porque tem um monte de gente que faz planejamento errado e aí se frustra porque não funciona. Mas tu tem que ter clareza dos teus valores, dos teus objetivos, para construir teus objetivos de forma alinhada com aquilo que tu quer para tua vida. E aí sim, se dedicar a executá-los. E na dedicação de executá-los é entender, ter comportamento também para que tu não fique muito à mercê das tentações, né? Então é tu conseguir resistir às tentações que vão se apresentando, porque tu tem um foco muito claro no que tu quer para tua vida.
Então, tem que ter esta clareza de valores, tem que ter essa clareza do que tu quer pra tua vida, pra conseguir se manter consistente na direção do teu objetivo e fazer as reservas e os investimentos. Então, parece, né, uma coisa muito: "Ah, é só ter isso, né, é só ter apoio emocional, planejamento financeiro, reserva de emergência e investimento. Pronto, resolvi a vida". Tá, mas pra ter isso a gente precisa de uma bagagem muito grande. E é isso que por vezes eu fico inquieta, né, as pessoas dizem assim: "Ah, mas é fazer isso, isso e isso". Tá, mas fazer isso envolve várias variáveis. Então se tu não entender que existe uma complexidade muito maior aí, tu vai por vezes falhar sem te dar conta que tu está falhando. Eu vou falar sobre isso no próximo episódio, inclusive. Porque daí tu vai cometer o erro, sem se dar conta que tu tá cometendo aquele erro, porque tu não tinha nem a noção de que aquela variável poderia estar impactando na tua decisão, na tua escolha. E aí, tu sai do rumo que tu deveria seguir. Tu sai da jornada que te levaria a atingir o teu objetivo. E aí, por isso que eu julgo ser tão importante compreender finanças comportamentais mesmo, né? E todas, nós nunca vamos saber todas, mas compreender o número de variáveis que impactam o nosso processo de tomada de decisão. Então isso é o pós, né? O pós não, o antes guerra, né? Ou crise. É ter esses pilares muito bem solidificados. E isso é extremamente protetivo para que quando a crise aconteça, tu esteja preparado para passar por ela.